Olá, seja muito bem-vindo ao Meta-Analysis Academy. Meu nome é Anderson Cardoso, sou médico cardiologista em Boston, nos Estados Unidos. Neste vídeo rápido, eu vou te apresentar o Meta-Analysis Academy e explicar como funciona o nosso programa. Ao final desta apresentação, você vai entender que o Meta-Analysis Academy é o caminho não só para você conseguir grandes publicações científicas, mas principalmente que você conquiste os seus objetivos na sua carreira através de publicações científicas fortes. Antes de mais nada, eu quero te contar um pouco da minha história. No momento em que estou gravando esse vídeo, sou cardiologista e professor na Faculdade de Medicina de Harvard, aqui nos Estados Unidos. Eu cresci no interior do Tocantins, fiz faculdade na Universidade Federal de Goiás e depois vim para os Estados Unidos. Fiz residência de clínica médica em Miami, onde eu também fui Chief Resident. Depois fui para o Hospital Johns Hopkins fazer residência de cardiologia, onde eu também fiz um mestrado. E depois vim para Harvard fazer um Fellow de imagem cardíaca e onde hoje eu atuo na área de imagem cardíaca e cardiologia. Essa trajetória de Goiás para Harvard se deu em grande parte por um método específico de pesquisa e publicações científicas que eu aprendi, a revisão sistemática e meta-análise. Através desse método, eu consegui centenas de publicações e apresentações em grandes congressos da cardiologia mundial. E essa é justamente a chave do nosso programa, te ensinar a fazer publicações científicas com autonomia para abrir oportunidades na sua carreira, como foi na minha vida e de centenas de nossos alunos. O Meta-Analysis Academy é justamente sobre isso, é sobre o impacto que pesquisa de qualidade vai ter na sua carreira. Nós temos muitos alunos que vieram para os Estados Unidos fazer residência médica, através de um currículo forte, com apresentações em grandes congressos e publicações científicas. A Gabriela Brandão, por exemplo, conseguiu um match em cirurgia geral aqui em Harvard. A Yasmin em ginecologia e obstetrícia no Kansas. O Tomás em Internal Medicine, medicina interna, na Universidade do Colorado. Todos esses alunos e muitos outros fizeram o Meta-Analysis Academy, publicaram bastante, fortalecendo a aplicação para a residência médica nos Estados Unidos. Outros alunos vieram fazer um Research Fellowship, como o Carlos Alberto, que está fazendo um Fellowship em Radiologia na Universidade de Michigan, e o Pedro Carvalho, que está fazendo um Research Fellowship no Minneapolis Heart Institute, um dos melhores programas em cardiologia dos Estados Unidos. Esses dois e outros alunos vieram fazer pesquisa de forma remunerada em um Research Fellowship antes de aplicar para a residência aqui. Quando você aplica para um Research Fellowship, eles querem que você já tenha feito publicações para ser um candidato competitivo para essas vagas. Mas talvez você não quer fazer residência médica nos Estados Unidos ou um Research Fellowship, talvez você queira entrar no mestrado ou doutorado. O Luca conseguiu uma bolsa integral para mestrado no Johns Hopkins. Esse mestrado custa $70 mil por ano. Como que ele conseguiu uma bolsa integral? Com um currículo forte, com meta-análises. A Louine conseguiu uma vaga de mestrado na University of British Columbia, uma das melhores do Canadá. O Kaique entrou no doutorado direto, sem ter que fazer um mestrado, lá na URGS, através de publicações científicas, preenchendo os pré-requisitos do edital do doutorado. E se o seu objetivo for residência no Brasil, uma carreira de docente, trabalho na indústria farmacêutica com pesquisa, fortalecer o currículo para a imigração para os Estados Unidos, seja qual for o seu objetivo profissional na carreira de médico ou outro profissional da saúde, ter publicações científicas fortes vai te ajudar a alcançar esses objetivos. Todos esses exemplos que eu passei aqui e centenas de outros são fruto de publicações científicas fortes, de um currículo forte que abriu as oportunidades na carreira desses nossos alunos. Tudo bem que pesquisa é importante, mas por que não fazer um relato de caso, outro tipo de pesquisa e publicação científica? A resposta é simples: impacto e autonomia. No Meta-Analysis Academy, você vai aprender todo o passo a passo para conduzir uma revisão sistemática e meta-análise com autonomia. Vamos falar sobre essa palavra-chave, autonomia. Pense comigo, por que você não tem ainda um currículo forte? Faltam orientadores, faltam oportunidades na sua faculdade ou universidade. Você talvez até se conectou com alguém, mas depois essa pessoa ficou muito ocupada e não te deu o apoio necessário. Você não tem domínio estatístico, talvez, não sabe escrever um bom artigo, não tem apoio da sua instituição.
tentou fazer pesquisa, mas foi muito demorado, o comitê de ética demorou muito, coletar os dados foi uma eternidade, não tem um grupo bom para te apoiar. Todas essas limitações que eu acabei de falar, você vai resolver elas no Meta-Analysis Academy. Eu vou te ajudar com tudo isso de uma vez só. No Meta-Analysis Academy você vai receber todas as ferramentas para fazer pesquisa e publicações científicas fortes com autonomia para transformar a sua carreira. Para fazer uma revisão sistemática e meta-análise, você só precisa de um computador, internet e o conhecimento que eu vou te passar no Meta-Analysis Academy. Isso é autonomia. Além dessa autonomia, você tem uma outra enorme vantagem, que é o impacto. As revisões sistemáticas e meta-análise estão no topo da pirâmide de evidência. E por que isso é relevante? Porque você não só consegue publicar, mas você consegue ter os melhores resultados do seu trabalho, da sua pesquisa, apresentar nos melhores congressos mundiais, publicar nas revistas de maior impacto da sua especialidade. Existe ainda uma outra vantagem enorme da meta-análise, que é a agilidade. Fazendo revisões sistemáticas e meta-análises, você vai conseguir fazer um trabalho de impacto com autonomia em um período curto, entre 5 e 7 semanas na média do processo, desde gerar a ideia até enviar esse trabalho para a revista. Muito mais rápido que qualquer outro método de pesquisa. Olha, em nenhum outro treinamento, seja mais caro, mais barato ou até gratuito, você vai ter o treinamento teórico e prático na intensidade e modelo do Meta-Analysis Academy. O apoio a você como aluno, através de aulas práticas, monitorias, grupo de experts e tudo mais oferecido pela nossa comunidade, será um grande diferencial na sua jornada de aprendizado em pesquisa. Os resultados nossos falam por si. Como pode uma aluna no começo da faculdade, primeiro ano de medicina no Amazonas, publicar como primeira autora em uma revista indexada? Esse foi o caso da Caroline Balieiro, que apresentou em um congresso internacional da Endocrine Society em Chicago e publicou no European Journal of Obstetrics and Gynecology. A ideia foi dela, a condução do projeto também. O Arthur Petrucci, no segundo ano de medicina na Paraíba, publicou forte na psiquiatria. O André Rivera, no quarto e quinto ano da faculdade de medicina, publicou 9 artigos em grandes revistas, mais de 20 trabalhos apresentados em grandes congressos mundiais, inclusive o europeu de cardiologia. O Yuri, no R1 de clínica médica, publicou vários artigos. A Gilmara, gastroenterologista, teve publicação no Gastrointestinal Endoscopy. O trabalho dela foi mencionado em um dos maiores congressos mundiais de gastro, o Digestive Disease Week. Todos eles alunos do Meta-Analysis Academy que aprenderam as ferramentas para fazerem essas publicações com autonomia e se conectaram na nossa comunidade e criaram grandes oportunidades nas suas carreiras. Além das publicações, nossos alunos já ganharam prêmios em diversos congressos mundiais, como o Congresso Brasileiro de Cirurgia em Florianópolis, o European Society of Medical Oncology em Madrid, o Europeu de Dor e Anestésio Regional em Paris, o Stefano, que é cirurgião, ele e o time dele ganharam prêmio na Coreia do Sul no Congresso Mundial de Endoscopia, a Jessica Hoffman ganhou $2.500 para ir no International Stroke Conference em Arizona, nos Estados Unidos. Hoje ela trabalha com pesquisa na indústria farmacêutica no Brasil. A Hilária ganhou €500 para ir no Congresso Europeu de Gastroenterologia em Viena, na Áustria. Esses e muitos outros exemplos de alunos que tiveram publicações, premiações em congressos internacionais. O modelo é simples, único e altamente efetivo. Primeiro, um módulo de introdução, para você se familiarizar com temas básicos em pesquisa, como por exemplo estatística básica, PubMed, busca na literatura. Depois desse módulo introdutório, serão 10 módulos explicando passo a passo, de forma organizada, estruturada e sequencial, para você aprender todas as etapas de forma independente. Na primeira aula, eu vou te explicar como ter ideias. Você não precisa ser um nefrologista para ter boas ideias em nefro. Não precisa ser um neurocirurgião para ter boas ideias em neurocirurgia. O Patrick Meldola, por exemplo, teve essa ideia que ainda no terceiro ano da faculdade de medicina, comparando duas técnicas cirúrgicas para o câncer de pulmão em estágio inicial.
A Caroline, que eu mencionei previamente, teve a ideia sobre síndrome de ovários policísticos ainda no primeiro ano da faculdade, essa que foi publicada na Revista Europeia. O Marcelo Braga, no terceiro ano da faculdade, já tem ideias sobre ablação de fibrilação atrial. Ele nem faz ablação de fibrilação atrial ainda. Você vai aprender na primeira aula como desenvolver excelentes ideias para suas revisões sistemáticas e meta-análise, independente do seu nível de treinamento. Depois, seguimos o programa, vou te ensinar como montar a pergunta da sua revisão sistemática e meta-análise. Terceira aula, como testar e resgatar a viabilidade do seu projeto. Você quer mesmo desperdiçar 3 meses, 6 meses do seu tempo em um projeto para depois descobrir que não vai ser publicado? Eu vou te ensinar a evitar isso nessa aula. Depois eu vou te ensinar a estratégia de busca, a triagem e a seleção dos estudos. Aí vem a coleta dos dados e a parte estatística. Vou te ensinar a utilizar o software, rodar a estatística, interpretar os resultados. Nós também vamos te ensinar estatística avançada, desde o básico, mas também avançado. Vou te ensinar Network Meta-Analysis, meta-análise com dados contínuos, meta-análise diagnósticas, tudo, desde o básico até temas avançados em estatística, softwares diferentes, tudo isso no módulo 8. Por fim, a escrita científica, como escolher a revista, depois também mandar esse trabalho para uma revista e lidar com o trabalho de convencer os editores a selecionarem o seu paper, o seu manuscrito. Cada um desses módulos tem um componente teórico e um prático. Primeiro você vai assistir uma aula teórica, depois vai fazer um exercício. Esse exercício é um treinamento real, um exemplo da literatura. Aqui no exercício, você vai desenvolver a habilidade de executar na prática cada uma dessas etapas. Você vai criar as suas ideias, vai buscar na literatura, vai aprender a utilizar o software para triagem, fazer a estatística, vai escrever, ou seja, você vai aprender a executar na prática cada uma das etapas. Feito o exercício de cada módulo, nós vamos juntos fazer uma aula prática. Esse treinamento prático é essencial, não só a sua própria execução, mas a supervisão, a discussão desse exercício junto comigo. Essa aula prática do Meta-Analysis Academy, ela é ao vivo e acontece de acordo com o calendário de cada turma. Na aula prática, você vai ter a oportunidade de fazer perguntas, de interagir, e esse ambiente é único para o seu aprendizado. Se você não conseguir assistir a aula ao vivo, poderá assistir a gravação depois. Essa aula prática ao vivo, ela fica gravada e disponível para você na nossa plataforma. Nesse modelo de aula teórica, exercício e aula prática, você vai dominar cada uma das etapas com maestria ao final do treinamento. Então são 10 módulos, ao final dos 10 módulos você vai dominar toda a técnica de revisão sistemática e meta-análise. Ao longo do Meta-Analysis Academy, você vai ter a oportunidade de se conectar em grupos de pesquisa. Esses grupos acontecem tanto de forma espontânea, entre as pessoas que se conhecem na nossa comunidade, quanto de forma estruturada no Meta-Analysis Academy. Veja esse grupo aqui, por exemplo. São 8 alunos, cada um deles é de um canto diferente no Brasil. Todos eles se conheceram no Meta-Analysis Academy. Alguns são do Rio de Janeiro, outros de Belo Horizonte, Goiás, Santa Catarina e assim por diante. Nenhum deles se conhecia antes do nosso programa. Esse grupo já fez mais de 7 publicações juntos. Uma hora um é o primeiro autor e tem uma ideia, os outros colaboram e aí eles vão colaborando entre si em muitos projetos. Esse outro artigo aqui tem 5 autores, também não se conheciam antes, autores do Brasil, Argentina e Equador. Esse outro paper tem autores da Índia, do Paquistão, dos Estados Unidos e do Brasil, pessoas que se conheceram na nossa comunidade. Então você vai ter a oportunidade de ser primeiro autor e liderar os seus projetos e também colaborar na ideia, nos trabalhos de outros colegas mediante esses grupos de pesquisa. Dessa maneira você aumenta as suas conexões, aumenta o seu número de colaborações e publicações científicas, formando grupos fortes de pesquisa que vão te ajudar aí de forma indefinida. Não existe prazo para você trabalhar com esses grupos, você pode continuar trabalhando ao longo de toda a sua carreira com esses colegas.
No Meta-Analysis Academy, você pode ainda utilizar as suas publicações e ideias para se conectar com especialistas nas mais diversas áreas, tanto dentro da nossa comunidade quanto fora. Nós temos o programa de experts, onde nossos alunos podem convidar diversos experts dentro da nossa comunidade para seus trabalhos, mediante um processo de submissão de projetos. Alguns dos experts que já participaram em edições passadas incluem Rafael Ayala, cirurgião cardíaco na Alemanha, Sérgio Mazzola, cirurgião de parede abdominal nos Estados Unidos, Sara Amaral, anestesista, especialista em bloqueio regional, Gilson Fernandes, cardiologista treinado na Faculdade de Medicina de Harvard, em Boston, a Júlia, oftalmologista atualmente nos Estados Unidos, a Fabiana, dermatologista atualmente nos Estados Unidos. Através do nosso programa de experts, você terá a oportunidade de trabalhar com pessoas brilhantes como essas que eu mencionei. Mas você não precisa se restringir à nossa comunidade de experts. O Arthur Petrucci, por exemplo, lá na Paraíba, convidou o Dr. Leandro Valiengo, chefe de serviço na USP, para participar do projeto dele. Iniciativa e autonomia do Arthur, e juntos eles publicaram na Psiquiatria. O André Rivera, por exemplo, convidou o chefe do serviço de eletrofisiologia em um dos hospitais da Faculdade de Medicina de Harvard, o Beth Israel, para trabalhar junto no projeto dele, e eles publicaram juntos. A Mariana Oliveira está no internato em Redenção, no Pará, interior do Pará. Ela convidou o editor-chefe do Brazilian Journal of Anesthesiology, da USP, para ser orientador no projeto dela. Tudo isso está ao seu alcance se você aprender a fazer revisões sistemáticas e meta-análises, se você participar do Meta-Analysis Academy. Para finalizar, vamos discutir aqui um pouco das suas preocupações. Talvez você até gostou da ideia, quer publicar, quer avançar a sua carreira, mas hesita um pouco em participar do treinamento por conta de diversos fatores. Vamos lá, o tempo. Você acha que é muito ocupado para fazer isso? Certeza mesmo que você é mais ocupado que um residente de cirurgia geral, o Sérgio Mazzola, que entrou no Meta Academy ainda como residente de cirurgia? Ou que o Yuri Félix, que no R1 de clínica médica, trabalhando até 80 horas por semana no hospital, já publicou vários artigos durante a residência? Os nossos alunos são todos estudantes de medicina, internos, cirurgiões, residentes, clínicos, a vida é assim, são prioridades. Você deve focar o seu tempo e energia naquilo que realmente vai te ajudar na sua carreira. E a meta-análise te proporciona isso. Ela te permite resultado pelo tempo investido. Você pode fazer à noite, no final de semana, nos horários livres, até no plantão, quando as coisas estiverem mais calmas, você pode avançar os seus projetos. A flexibilidade é enorme em termos de tempo, porque você consegue fazer com autonomia, sem depender de outros, de terceiros. Outro problema além do tempo, você gostou, mas quer deixar para depois, quer deixar para um melhor momento. Veja bem, os resultados em pesquisa e publicações não são lineares, eles são exponenciais. Você vai ficar melhor, vai se conectar com mais pessoas, vai formar melhores grupos e com o tempo seus resultados vão se acumulando de forma extraordinária. Esquece isso de esperar o momento certo. O momento certo é quando você escolhe. Deixar para ano que vem significa abdicar de seus melhores resultados. Não é apenas um ano que você perdeu. Você perdeu os seus melhores resultados. Os resultados no ano 2 tendem a ser melhor que no ano 1, no ano 3 melhor que no ano 2. Você vai ficando melhor no processo. Deixar para depois pode ser a diferença entre uma publicação ou 5, 7, 10 publicações fortes antes que você aplique para a residência, aplique para o doutorado. Não deixe para depois, você vai perder o efeito exponencial dos seus resultados. Um outro potencial problema, a parte financeira. Pode ser que você não queira fazer agora por conta de uma limitação nessa parte. Olha, o Meta-Analysis Academy, você precisa entender, não é um treinamento qualquer. Você vai aprender uma das principais habilidades para a sua carreira. Publicações científicas fortes com autonomia. Você vai dominar estatística, escrita científica, metodologia, como desenvolver ideias, tudo isso. Se a parte financeira é um problema, entre em contato com o nosso time, nós podemos te ajudar se isso for uma barreira para você. Uma outra barreira que surge é o inglês. Olha, o seu inglês não precisa ser perfeito. Você pode ter um inglês básico ou intermediário para participar do Meta-Analysis Academy. Você vai evoluir ao longo do tempo. O Roberto Mazeto, por exemplo, lá do Amazonas, tinha um inglês muito básico quando ele entrou no time. Hoje ele já é primeiro autor em grandes publicações, como uma recente no European Journal of Hematology.
Você vai evoluir ao longo do tempo, lendo os artigos, estudando inglês, você pode até assistir às aulas em inglês e português, se você escolher os dois idiomas. Você vai evoluir no inglês ao longo dos seus estudos. Por fim, talvez você se sente inseguro, será se é mesmo para mim? Talvez você se julga sem um conhecimento prévio suficiente para fazer proveito dessa oportunidade. É justamente porque você não tem esse conhecimento que você precisa participar do Meta-Analysis Academy. Nossos alunos do primeiro ano da faculdade de medicina, alguns alunos que fizeram até mesmo antes de entrar na faculdade de medicina, nos Estados Unidos, no pre-med, antes da faculdade, alguns alunos já fazem pesquisa e publicações científicas. Então você não precisa de um treinamento prévio em pesquisa, de conhecimento extenso, de publicações prévias. Nós vamos te ensinar desde o zero a partir do nosso módulo introdutório. Então esse é o Meta-Analysis Academy, um treinamento para você aprender a fazer revisões sistemáticas e meta-análises, publicações fortes com autonomia e agilidade e com isso transformar a sua carreira. Espero muito ter você no time Metas participando conosco da próxima turma do Meta-Analysis Academy. Um grande abraço!